vídeo eu vou te mostrar como fazer esse efeito de splash de lama lá no Photoshop. Eu tava fazendo um projeto em tempo real e eu joguei uma enquete lá no Instagram se a galera queria saber como fazer esse efeito de splash no Photoshop, e a maioria das pessoas achou interessante trazer um tutorial como fazer esse efeito. Então eu trouxe esse tutorial pra gente fazer esse efeito de splash junto. Os assets que eu usei na aula tá aqui no link abaixo, só você clicar lá e baixar pra gente fazer junto. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E caso você ache interessante, se esse tutorial te ajudar, deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso é um parâmetro bem interessante para saber se vocês estão gostando e tal, para me continuar trazendo mais e mais tutoriais. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, só deixar no comentário abaixo também. Bora pro vídeo. Bom, e pra gente aplicar esse efeito de lama aqui na roda do nosso carro, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer alguns splashes aqui para nossa tela do Photoshop, beleza? Inclusive os assets eu deixei separado novamente na pasta, só se abaixar aqui nos comentários. Eu vou pegar esses splashes aqui, que inclusive eu baixei no FreePic. Caso você queira baixar lá direto, é só você baixar lá no FreePic. E bom que aqui a gente tem vários e vários splashes bem interessantes para a gente aplicar no nosso carro. E fica bem interessante. Mas o que eu mais gostei aqui foi esse Water Splash 14. Então eu vou selecioná-lo. Dei um Ctrl A para selecionar o splash, Ctrl C para copiar. Aí eu venho aqui, eu vou criar uma pasta dentro dessa pasta chamada carro, vou chamar de lama e vou dar um Ctrl V para colar o nosso splash dentro da nossa pasta. Vou converter em Smart Object. Vou renomeá-lo para Lama 01 e dar um Ctrl T já para redimensioná-lo, para deixar ele próximo aqui do nosso mais real possível. Aqui. Acho que aqui já fica interessante para o nosso projeto. Eu posso aumentá-lo também, que não tem problema. Ficou legal. Feito isso, agora a gente vai mudar a cor do nosso splash, é lógico. E no Pass-Through, no modo de mesclagem, a gente deixa para normal. Assim a gente consegue aplicar filtros aqui dentro sem comprometer as layers de baixo. Então a primeira coisa que a gente vai aplicar é um Hue Saturation, e no Hue Saturation a gente vem no Colorize já para colorir ele inteiro, não alguma cor específica aqui dentro da nossa layer. Então ele já está mais ou menos aqui no marronzinho. Eu vou trazer ele aqui mais pro 20. Interessante. Na saturação eu aumento um pouquinho, e no Lightness eu diminuo bastante para deixar ele mais próximo de uma cor marrom. Melhorar aqui a saturação, o Hue do nosso Hue Saturation na nossa lama. Eu acho que aqui já fica interessante, mas ele tá muito colorido e principalmente com base na nossa imagem, ele tá chamando bem mais atenção. A gente precisava de uma cor mais escura, então eu vou aplicar uma curva e aqui no slide de highlights eu diminuo para deixar ele mais escuro, assim ele fica interessante, legal. Só que ele ainda tá bem avermelhado, então eu vou voltar aqui no nosso Hue Saturation e eu vou diminuir um pouco a cor, assim ele fica mais próximo dessa cor de barro aqui do chão. Agora, a parte mais simples aqui do nosso projeto, a gente vem com a ferramenta de brush. Eu criei uma máscara no nosso splash, a gente vem aqui com a ferramenta de brush na cor preta. Eu vou aumentar a opacidade e o flow. Deixa eu ver o hardness, vou deixar em 0 mesmo. E eu venho apagando aqui nas partes que não vai interessar na nossa lama. Eu vou deixar aqui mais próximo do chão. Acho que aqui já fica legal, um resultado bem satisfatório. Aqui a gente pode vir com mais detalhe e revelar nessas partes aqui. E você percebe que ele ainda tá com uma coloração um pouco diferente da coloração da terra aqui do chão. Então vamos voltar aqui no Hue Saturation e vou diminuir um pouquinho os lightness, diminuir talvez um pouquinho a cor. Já ficou mais interessante. Vou vir aqui no Hue Saturation e diminuir também o Hue. Joguei um pouquinho mais próximo pro vermelho. Aqui já ficou numa faixa de 20. Legal, ficou bem mais interessante aqui a nossa roda, ficou bem melhor. Gostei desse resultado. Agora que a gente já tem os nossos filtros aqui de saturation, curva,
a gente pode vir aqui com outro splash e jogar lá dentro. Ele também já vai aplicar coloração e a curva que eu aumentei também as cores pretas. Então vou escolher aqui um outro splash, um splash mais interessante. Deixa eu ver, esse daqui é legal. Aí a gente vem escolhendo. Como ele tá numa camada, acima de uma camada preta lá, dá pra gente ter uma visualização melhor. Ó, esse daqui é interessante. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, volto lá na nossa imagem, Ctrl V, mesmo processo. Aí aqui eu converto Smart Object, ativo Free Transform, no Ctrl T e venho aqui e posiciono mais lamas. E percebe que como a gente tá no modo de mesclagem normal aqui no nosso grupo, toda layer que eu colocar aqui, ele vai ser aplicado. Os filtros que a gente aplicou de curva, de saturação, vai aplicar em qualquer layer que a gente jogar aqui dentro. Então esse é o interessante de trabalhar com o modo de mesclagem normal do grupo. Aqui já fica legal, interessante, boa. E a mesma coisa a gente faz para as outras rodas. Eu dupliquei a mesma layer, aí eu trago aqui para outra roda e aplico aqui na nossa roda de trás do nosso carro. Aí a gente pode ativar o Warp aqui, trazer mais para cá, trabalhar com splits aqui dentro da nossa layer para deixar ainda mais realistas, ou de acordo com a imagem deixar ela de um formato que faça mais sentido e tal. É uma questão de teste e também depende muito do trabalho que você está fazendo, do asset que você está aplicando. Isso aqui fica legal. Não sei se eu distorci muito. Ficou interessante. Legal. Eu vou duplicar esse asset aqui também. Percebe que quando a gente duplicou, ele ficou mais forte, ficou mais interessante. Então já vou deixar ele duplicado, mas vou vir com a ferramenta de brush aqui. E na parte de baixo eu vou apagar um pouquinho. Aqui não precisa ficar tão forte. Pode ficar um pouquinho mais claro. Eu vou duplicar essa camada de curva. Eu vou deixar ela mais escura ainda. Vou inverter a seleção e com a ferramenta de brush na cor branca eu vou revelar um pouquinho nessa parte de baixo aqui. Vou diminuir o flow, a opacidade. Aí a gente revela um pouquinho aqui, que é a parte onde recebe mais influência de sombra. Aqui estaria mais escuro por conta da roda. Feito isso, eu vou duplicar novamente essa layer. Beleza, aí eu dupliquei essa layer, dei um Ctrl T, ativei o Free Transform e trouxe aqui para outra roda aqui do nosso carro. Aqui já ficou interessante. Eu não vou precisar trabalhar tanto aqui nesses splashes aqui. Ficou até bem interessante. Eu vou dar um Ctrl T e caso você queira ativar a ferramenta de Warp, como a gente já tem aplicado uma máscara aqui, a gente não consegue aplicar o nosso Warp. Ó, deu um Ctrl T para um Free Transform, eu venho aqui em Warp, você percebe que ela não consegue ativar porque ela tem uma máscara. Então a gente pode dar um link aqui na nossa máscara e ativar o nosso Free Transform. Mas dependendo do lugar que você aplicou a sua máscara, não é tão interessante você fazer isso. Então o outro método é você transformar novamente em Smart Object. Então essa é uma forma que a gente tem de aplicar novamente um Warp. Eu acho que aqui ficou legal, ficou interessante. Vou duplicar, deixa eu linkar novamente a nossa máscara e eu duplico a nossa lama. Ficou interessante. Aí eu venho aqui nessa máscara que eu apliquei um pouquinho mais de curva escura e revela aqui nessas partes de baixo onde não tem tanta iluminação. Beleza, acho que o resultado tá até mais interessante do que o original que eu tava fazendo. Legal, eu vou duplicar essa layer aqui e vou trazer para essa parte aqui da nossa roda também. Aqui eu vou dar um flip horizontal, vou flipar ela, flip horizontal e trazer um pouco mais aqui para essa parte aqui da roda. Acho que aqui fica legal, interessante. Aí é uma questão de teste, aí você vai aplicando na forma que você acha mais interessante, tá? Bom, e esse é a forma que a gente aplica esse efeito de lama aqui no nosso projeto. Eu vou aplicar outra lama aqui e dessa vez eu vou estourar ela bastante. Bom, eu vou vir aqui na nossa primeira lama, que é a que está desse lado esquerdo aqui, e eu vou duplicá-la, Ctrl J, eu vou deletar a layer que eu apliquei e eu vou aumentar ela bastante para deixar ela aqui um pouquinho mais na frente do nosso carro, beleza? Para ela ultrapassar um pouquinho. Acho que aqui fica legal o resultado. Aí eu venho nela, aplico um
uma máscara e na ferramenta de brush eu venho apagando dos lugares que eu não acho interessante. Eu vou aumentar a opacidade e o flow. Ali eu vou deixar um pouquinho na frente, que eu vou tirar. Beleza, resultado interessante. E nessa parte aqui, ó, ele está recebendo mais iluminação do nosso pôr do sol lá atrás. Então a gente pode vir com a ferramenta de brush na cor preta, diminuir bastante o flow e a opacidade. Vou colocar em 10 aqui para a gente ter um controle maior. Aí a gente pode vir aqui na nossa ferramenta de curva e apagar dessas partes aqui na lateral, que ela estaria um pouco mais clara, beleza? Então a gente vem apagando aqui, que o resultado fica mais interessante, de acordo com o pôr do sol, a interferência de luz que ele está recebendo lá do pôr do sol lá atrás. Inclusive esse projeto, estou fazendo ele atualmente, e uma das coisas que eu vou acrescentar nesse projeto é uma pessoa aqui dentro do carro, beleza? Porque não faz sentido o nosso carro tá andando sem o motorista, então eu vou aplicar um motorista ainda. Eu joguei essa enquete lá no Instagram e a galera achou interessante eu trazer um tutorial de como fazer esse splash de lama, então eu parei o projeto onde eu tava para trazer esse projeto, beleza? Inclusive vai sair um speed art aqui, um processo de criação que eu fiz esse carro. Provavelmente eu já soltei esse vídeo, dependendo da hora, da época que você tá vendo, eu já soltei esse vídeo. Bom, e agora praticamente a gente já fez o nosso splash aqui de lama, mas eu vou trazer um elemento mais interessante ainda para a gente deixar o nosso projeto melhor, mais realista. Eu vou pegar esse asset aqui, que é um asset de lama, uma lama grudada, como se ela tivesse grudada em algum elemento. Vou trazer para o nosso projeto, dei um Ctrl A aqui, Ctrl C, trouxe para o nosso projeto. Eu vou aplicar acima dessas layers, depois eu trago para baixo dos filtros. Dá um Ctrl V, vou transformar em Smart Object, Ctrl T para ativar o Free Transform, e eu vou trazer essa lama aqui para frente do nosso carro, porque faz sentido ter umas lamas aqui grudadas. Agora eu vou clicar 2 vezes para chamar o Layer Style e vou diminuir o slide aqui do Blend Modes na parte branca, porque eu não quero essa parte branca aqui na nossa layer. Então diminuir, acho que aqui está interessante. Vou aumentar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais para a esquerda esse outro slide, que já fica legal, interessante. Agora eu vou posicionar ele de maneira melhor, diretamente na nossa layer, e posicionar ela de maneira mais interessante. Aí feito isso, eu vou vir lá na nossa layer do carro, vou ativar a seleção que a gente fez no nosso carro com a tecla Ctrl pressionada. Eu clico na layer do carro e ele ativou a seleção. Aí a gente volta aqui na nossa layer de lama e cria uma seleção com base na layer do carro. Agora a gente pode vir apagando aqui algumas partes que a gente não acha interessante para o nosso carro. E para isso a gente tem aqui umas brushes de splash que eu acho interessante a gente aplicar para a gente ir apagando de forma mais natural aqui, como se fosse um splash mesmo. Então vou vir aqui com a ferramenta de brush na cor preta, vou aumentar a opacidade do flow e vou apagar aqui de algumas partes que eu não acho que faz sentido ficar aqui no nosso carro. Pode apagar aqui nessa parte de baixo, aqui bem de leve, aqui tirar praticamente tudo nessa parte. Aqui também. Aqui no nosso farol não faz sentido ter lama grudada, só se for uma lama subindo aqui pro nosso carro. Aí faz sentido ter uma lama aqui dentro do farol, como essa daqui, é um splash, então faz sentido. Beleza, feito isso, acho que já ficou interessante o resultado. Eu vou trazer para baixo das layers de filtro que a gente aplicou. Ó, ela ficou muito forte. Então, o único filtro que eu vou aplicar aqui vai ser um filtro de Roll Saturation, mas nessa eu vou aplicar um Clip Mask. Botão direito, Create Clip Mask, eu vou diminuir um pouquinho a saturação, eu acho que já fica um resultado legal. Diminuir o Lightness também, legal, vou aumentar, voltar um pouquinho aqui a saturação. Show, muito interessante, resultado bem legal, bem satisfatório, e a gente pode duplicar e ir trabalhando outras layers aqui. Ou vou fazer o seguinte, eu vou criar um grupo chamado Lama Grudada. Aí nesse grupo eu vou deixar em normal, modo de mesclagem. Vou desfazer o Clip Mask aqui do nosso Roll Saturation. Vou dar um Ctrl J para duplicar. Vou dar um flip horizontal para levar lá para outro lado. O Flash ficar aqui para outro lado. Vou posicionar ele melhor, trazer ele um pouquinho mais para cima agora. E agora a gente volta lá na nossa ferramenta
de brush na cor preta e vem apagando das partes que não faz sentido ter aqui no nosso carro. Beleza, aqui eu vou deixar um pouquinho, aqui eu vou revelar um pouquinho também no nosso carro. Aí você vai testando da maneira que você acha mais interessante para o projeto. Também não fique tão poluído, tão artificial e chegue um resultado interessante. Legal, gostei do resultado. Vou duplicar novamente esse daqui, vou trazer aqui para a lateral do carro, vou apagar a máscara que eu criei aqui, Delete Layer Mask, e eu vou reposicionar de forma mais interessante aqui no Distort, para deixar ele aqui na lateral do carro. Muito bom, muito legal, o resultado tá ficando interessante. A gente pode até deixar aqui nessa parte do carro também, tem bastante lama vindo, principalmente da roda. Legal, vou criar uma máscara, só que dessa vez eu vou criar uma máscara e inverter a seleção. Vou apagar toda ela com a ferramenta de brush, de splash, que inclusive o splash ele vai estar disponível nos assets para você baixar. No brush splash, na cor branca, a gente vem revelando aqui na lateral do nosso carro. Legal, muito interessante o nosso resultado aqui da nossa lama. E para finalizar, eu vou trazer uma lama dessa, vou duplicar uma lama dessa, só que eu vou levá-la lá para trás do carro. Então vou vir aqui, arrastar ela lá para trás do nosso carro. Trouxe ela para cá, vou apagar a layer, botão direito, Delete Layer Mask. Aí eu vou vir aqui e aumentar um pouquinho, vou dar um flip horizontal, que faz sentido. A gente pode dar um warp para dar uma espalhada nela aqui. E ela tá mais escura porque ela tá recebendo esses filtros aqui, a curva e o Hue Saturation, por isso que ela tá mais escura, beleza? Eu vou aplicar uma máscara nela, aí vou vir aqui com uma máscara, vou inverter a nossa máscara e aqui na ferramenta de brush em splash, na cor branca, eu venho revelando aqui algumas partes que eu acho que faz sentido ter atrás do nosso carro. Legal. E eu tô colocando esse splash aqui de lama aqui atrás também, porque atrás faz mais sentido ter algumas lamas espalhadas, porque eu não entendo tanto de carro, mas acredito que a maior força do carro vem da tração das rodas de trás, né? Principalmente esses off-road aqui e tal. Então ele tem bastante tração nas rodas de trás também, joga bastante lama pra cima. Beleza? Então assim a gente já tem o nosso efeito de lama aplicado. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado e que você venha aplicar nos seus próximos projetos aí de off-road ou até mesmo outros tipos de projetos. Você pode trazer esse tipo de splash aqui para alguma manipulação de produto, de chocolate, enfim. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal porque tem bastante coisa legal aí que eu quero trazer. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu!